forte nosso mestre, avante, avante nós, os que confiam no Senhor, operarão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão, cansados, tristes, sem além, deixai de lamentar, com vós está Jesus o Mestre, pode desanimar, os que confiam no Senhor, operarão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois irmãos, avante, na obra sem igual. Os que confiam no Senhor, operarão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, que nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, que nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te
teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui. Bom dia, irmãos. É um prazer e um privilégio muito grande poder falar para os irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor Citri pelo convite, à irmã Eusânia, e quero também agradecer os irmãos da igreja aí. Eu quero deixar um versículo com os irmãos. João fala assim, não tenho maior alegria do que esta. Qual a alegria que o João tem? A de saber que meus filhos andam na verdade. Que versículo maravilhoso. O que enchia o coração de João era saber que aquelas pessoas que ele ganhou para Cristo, que ele trabalhou, que ele ajudou, ainda permaneciam fiéis ao Senhor. Então esse é o meu desafio. Vocês sabem o quanto eu amo essa igreja, os irmãos, o carinho que nós temos, eu, meus filhos, para com essa igreja. Então, eu fico muito feliz em poder ajudar nesse momento na escola dominical, tá certo? Então nós amamos demais vocês. Qualquer hora nós vamos estar aí pessoalmente, tá bom, meus irmãos? Então eu quero começar aqui na escola dominical, hoje de manhã, falando, o nosso assunto vai ser coisas que acontecem entre nós. Coisas que acontecem entre nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Livro de Lucas, capítulo 1. Eu vou ler o verso de 1 a 4. De 1 a 4. Mas nós vamos usar praticamente bastante, mas nós vamos, para não ficar muito cansativo, ler os primeiros 4 versículos. Lucas 1, de 1 a 4. Então diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Olha que interessante. Coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, ou aconteceram. Por isso que o meu assunto é coisas que aconteceram entre nós. Conforme nos transmitiram, os desde o princípio foram deles. Testemunha oculares e ministro da palavra. Igualmente a mim, me parece bem, depois de uma acurada investigação de tudo que desde sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruídos. Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor pelo dia, nós agradecemos por esse privilégio de poder falar da tua palavra, aprender da tua palavra, ser exortado pela tua palavra. Pai, nós agradecemos por esse privilégio de ser filhos do Senhor. Oh, que maravilha que nós temos, ó Pai, como crentes, ter esse acesso livre no qual nós podemos orar. Pai, nós oramos agora e que a tua palavra possa penetrar nos corações de cada família, de cada irmão da Igreja Batista da Fé, ó Pai. Ó Deus, que as pessoas ao ouvir a tua mensagem possam ser desafiadas por ela. Abençoa essa igreja, o pastor e a liderança, os irmãos, para a tua honra e para a tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, coisas que acontecem entre nós. Então nós temos aqui as narrativas da história e ainda mais. Nós temos aqui o Lucas está narrando a história da igreja. E ainda mais quando falamos da nossa salvação que temos em Cristo Jesus. Então Lucas está falando disso também. Esse evangelho escrito por Lucas, que era um médico e que também se revelou como um excelente historiador. Então ele escreve esse evangelho que temos e que leva o seu nome. Também nós sabemos que ele escreveu Atos dos Apóstolos, o único livro histórico no Novo Testamento. Quando Lucas escreve esse livro,
ele escreve destinado a um homem chamado Teófilo. Teófilo, de acordo com os entendidos, significa manifestação de Deus. Teófilo provavelmente era um grego romano. Alguém convertido pela graça de Deus e provavelmente discipulado por Lucas. Pelo menos é o que a gente deduz que ele seja. Lucas então resolve escrever a história. Ele resolve narrar a história da nossa salvação. Coisas que acontecem entre nós. E ele fez isso, de acordo com a leitura que fizemos, depois de uma investigada. Ele coloca essa história, esses fatos maravilhosos. Então, coisas que realizaram entre nós. Coisas que se realizam, mas que não só realizaram, mas que acontecem entre nós. E Lucas passa a mostrar essas coisas então. Coisas que acontecem entre nós, que traz tanta edificação para o meu e o seu coração. Que nos edifica saber o que Deus tem feito e o que Ele faz por cada um de nós. Olha o verso 13 e fala assim: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então nós temos aqui a história de Zacarias. Olha como Lucas, aliás, ele se revelou como excelente historiador, um grego muito chamado grego clássico que ele usa, não é? Então, antes de Lucas narrar, para ele narrar, melhor dizendo, a história de Jesus, a história da nossa salvação, ele começa a narrar um tempo antes disso, antes do nascimento de Jesus. E ele começa ainda com a história de um sacerdote chamado Zacarias. E quando lemos esse versículo, aí a gente percebe que era um dia comum, um dia normal. Zacarias foi escalado para o seu plantão como sacerdote. Ele era o seu turno. E como sacerdote adentrava para prestar um serviço sacerdotal. E o incenso estava queimando. Diz lá no verso de número 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele, Zacarias, diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Naquele dia, o anjo Gabriel se revelou a ele e disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Coisas que acontecem entre nós. A nossa oração é ouvida. Amém? A Deus ouve a nossa oração. Satanás quer fazer de tudo para a gente perder essa convicção. Satanás ouve. Por isso que nós temos que crer nisso, irmãos. Orar e muito mais. Então, coisas que acontecem entre nós, irmãos. As nossas orações são ouvidas. Não são apenas as coisas que aconteceram lá atrás. Porque a gente tem essa mania de ficar muito lá no saudosismo. No passado, o que Deus fez, lá. Não. Hebreus vai dizer o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã, e o será para todo sempre. Por isso é que coisas que acontecem hoje, Deus é um Deus bendito que não rejeita nossa oração. E a Bíblia diz: e nem afasta de nós a sua graça. Ele diz: nas nossas angústias clamamos ao Senhor, porque Ele nos ouve. Bendito é o Senhor que ouve as nossas orações. Deus é bom demais, meus irmãos. A nossa vida cristã na nossa vida cristã é maravilhoso saber que as coisas que aconteceram lá atrás continuam acontecendo conosco hoje. Deus continua ouvindo o clamor do seu povo. Deus continua ouvindo as nossas orações, as orações do seu povo. Amém? Por isso, Deus continua fazendo isso. A história desse casal é muito interessante.
eles já eram idosos, era um casal de... Aliás, o que tem disso na Bíblia, né? Olha o verso 18. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saber isto? Porque sou velho e minha mulher avançada em dias. Que tem na Bíblia de mulheres estéreis, e a Bíblia diz que Deus abriu a madre, aqui mais uma, a de Abraão. E aí tem muitas na Bíblia, né? Gente, né? Que história interessante aqui, eles já eram idosos. Talvez Zacarias nem orava mais por isso, constantemente como ele fazia no passado, pedindo um filho para Deus, que era o sonho dele, de todo ser humano. Talvez ele dissesse assim, eu acho que Deus não vai mais ouvir esta oração com um sim. Porque nós já estamos idosos. E é bem verdade que nós gostaríamos muito, mas eu acho que Deus não vai ouvir com sim para nós. Por ser filho de um sacerdote, Isabel também é dessa mesma linhagem, filha de sacerdote. Uma mulher não ter filho naquela sociedade era muito triste, era muito ruim, e era até um motivo de zombaria. E com certeza eles deviam sofrer um certo tipo de preconceito, de desdém da sociedade de então. Então Zacarias orou muito. Ele queria muito ter um filho, mas agora ele é idoso e a sua esposa também. Mas a Bíblia diz que Zacarias é surpreendido, irmãos, com esta frase. Zacarias, olha o que ele diz lá, Deus ouviu a sua oração. Zacarias, a tua oração foi ouvida. Irmãos, quantos de nós hoje, diante dessas incertezas da vida, gostaríamos de ouvir, talvez não um anjo, mas Deus falando ao nosso coração? Deus ouve. Nós temos que ter essa convicção viva no nosso coração, na nossa fé, no nosso viver, que vale a pena orar. Deus ouve as nossas orações. Lá no livro do Apocalipse, diz que as nossas orações são como fumaça que sobe até a presença de Deus. E elas permanecem na presença de Deus. A minha pergunta é, você já teve alguma experiência assim? Com Deus? Depois de muitos anos, nem orava mais com tanto fervor. Nem orava mais, ou talvez nem ora mais. Ou talvez não ora mais com tanto fervor. E Deus vem e nos surpreende. Aliás, o que Deus faz disso, a maneira como Deus nos surpreende é maravilhosa. De repente, aprove a Deus a responder a sua oração. Irmãos, então Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. A palavra de Deus diz que nem chegou à boca e Ele já conhece tudo. Ele prescruta os nossos pensamentos, Ele conhece os intentos do nosso coração. Deus ouve as nossas orações. Só lê o Salmo 139. Zacarias duvida da credibilidade da palavra do anjo. Como nós temos as nossas fraquezas também, as nossas fragilidades. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, congregando, somos frágeis. E muitas vezes até duvidamos de que é verdade aquilo que Deus disse, ou que Ele diz. Muitas vezes pensamos, será que Deus vai ouvir a nossa oração? Será que de fato Deus pode? Será que de fato está atento ao meu clamor? Sim, Deus sempre está atento ao nosso clamor. Zacarias foi exortado porque ele não creu na credibilidade da palavra do anjo. Olha, está aí nos versículos de 13 a 23. Ele não deu, não dá tempo a gente ler, você pode ler depois. Zacarias foi exortado, ele não deu credibilidade na palavra do anjo, que era a palavra de Deus. Por isso ele ficou mudo até nascer o seu filho, o João Batista.
Quando a criança nasce, ele volta a comunicar normalmente. Aquela exortação serviu e serve para nós, de que Deus nos exorta, que temos que crer na palavra do nosso Deus. Ouvir essa palavra e crer na palavra do nosso Deus. Mas Zacarias continuou servindo ao Senhor. Olha que beleza isso. Apesar de toda a sua frustração, apesar de toda a frustração daquele casal, apesar de todo o desapontamento, eles continuam servindo ao Senhor. Então, meus irmãos, coisas que acontecem entre nós. Qual é a primeira? É que Deus ouve, ainda ouve. Deus ouve as nossas orações. A segunda coisa é que Deus nos usa como instrumento nas suas mãos. Olha que maravilha isso. Deus ouve a nossa oração. E Deus nos usa como instrumento em suas mãos. Olha o que diz o verso 30 e o 31. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Irmãos, Maria foi escolhida por Deus para ser um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento. Esse João Batista, você sabe o que esse homem vai fazer? Esse homem de Deus. Deus sempre usou um instrumento seu. Deus sempre vai usar isso. Irmãos, que bênção e que privilégio ser um instrumento nas bênçãos de Deus. Que privilégio! Eu quero incentivar você a saber que é um privilégio trabalhar para Deus. Não é por obrigação, não é pesado. A Bíblia diz que os seus mandamentos não são penosos. Mas que privilégio que nós temos ser usado nas mãos de Deus. É interessante que não só Zacarias não deu muito crédito na palavra de Deus, ou na palavra do anjo, que é a palavra de Deus, mas também Maria teve as suas dificuldades em crer. Diz assim o verso 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação nem com homem algum. Irmãos, olha aqui. Se Zacarias duvidou da credibilidade, eu estou falando, Maria, agora duvidou da possibilidade. Um duvida da credibilidade, não deu crédito, o outro da possibilidade, menos grave, mas duvidou. Como é possível isso? Eu sou uma virgem. E a ela não cabe uma exortação. Olha que interessante. Para Zacarias ficou mudo, para ela o anjo não deu essa exortação. Maria mostra também a sua fraqueza, como todos nós, instrumentos frágeis. Embora nas mãos de um Deus tão forte e poderoso, ela não duvidou da credibilidade, mas tem problema com a possibilidade. Como vai ser isto? Disse ela. O anjo explica para ela, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. É no 1 e o verso de número 35. Que bênção saber que Deus escuta a nossa oração. Um Deus tão poderoso e bendito. E apesar de ser tão poderoso e tão importante quando nós o invocamos, Ele escuta a nossa oração. Deus, que é o Rei de todo o universo, quando nós o invocamos, Ele mesmo prometeu que se nós o invocássemos, Ele nos ouviria. É tão bom saber disto. Deus é tão poderoso e nos permite ter acesso à sua presença. Entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e Ele está lá. Quando reunimos aqui, Ele está aqui como irmãos no coletivo. É um Deus presente, é um Deus onipotente, é um Deus que tem os seus ouvidos atentos ao nosso clamor, que sempre incentivou o seu povo a orar, a clamar, a buscar, que Ele estaria pronto a nos ouvir. Lembra de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, então ouvirei dos céus e sararei as suas terras.
Quando ela entende a mensagem, ela louva a Deus e diz: cumpre em mim o teu querer. O que teria passado na cabeça de Maria quando ela escuta essa mensagem? O que teria passado na mente de Abraão quando ele caminha para sacrificar o seu filho Isaque? O livro Temor e Tremor. Talvez tem um livro escrito sobre isso aí, muito interessante esse livro, Temor e Tremor, e trabalha principalmente Abraão. Esse livro vale a pena ler, Temor e Tremor. E esse autor, ele trabalha o que teria passado durante aquela noite e durante aquele tempo em que Abraão caminha com seu filho. Agora, a Maria, irmãos, talvez ela pensou assim: como é que eu vou explicar isso? Isso é impossível. Mas, irmãos, ainda que nós não consigamos ver a possibilidade, nós temos que crer. Para Deus tudo é possível, ainda que não vemos a possibilidade, nós temos que crer. Porque para Deus tudo é possível. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Nós somos instrumento nas mãos de Deus. A nossa vida só tem sentido se vivermos para a glória de Deus. A nossa vida só tem sentido, a minha e a sua, se nós vivermos para a glória de Deus. Anos vão passando e precisamos entender que tudo que somos, que tudo que temos, tem um só propósito. Tudo que somos, tudo que temos, tem um só propósito: glorificar o nome do Senhor. A nossa vida só tem sentido se formos instrumentos maleáveis nas mãos de Deus. Então, um Deus que escuta as nossas orações, um Deus que nos usa como instrumento em suas mãos. E em terceiro lugar, Deus nos capacita com o Espírito Santo. Então Deus ouve as nossas orações. Deus nos usa como instrumento em suas mãos. Que maravilha é isso, irmãos? Com as nossas fragilidades, até com nossas fraquezas. E Deus nos capacita com o Espírito Santo. Maria foi visitar a sua parenta. Quando ela faz a saudação, João Batista, de 6 meses no ventre de Isabel, ele se movimenta como um sinal de exultação da presença do Senhor Jesus, que ainda era uma substância sem forma, dentro do corpo da sua mãe. Olha que coisa aqui, irmãos. 6 meses. Quando Maria faz essa saudação, João Batista, de 6 meses no ventre de Isabel, ele se movimenta como um sinal de exultação na presença do Senhor, que a prima lá também estava grávida. A Bíblia Sagrada diz que Isabel ficou 5 meses sem sair de casa. Olha que interessante isso aqui. A Isabel, não Maria, mas a Isabel, porque as duas aí são grávidas com uma diferença de 6 meses, João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. Mas a Bíblia ensina que a Isabel ficou 5 meses sem sair de casa. Eu não sei se ela estava constrangida, a Bíblia não fala, não dá, porque foi uma gravidez difícil, por ela ser idosa. Hoje em dia seria uma gravidez de alto risco, aliás, altíssimo pela idade, né? Altíssimo. Mas a Bíblia diz que por 5 meses ela ficou trancada dentro de casa, até que ela disse assim: agora eu vou sair e vou testemunhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Deixa eu dizer um negócio aqui para os irmãos. Tem algumas coisas que nós como crentes deixamos demais a desejar. E se há uma coisa que falta muito em nós, em mim e em você, é esse testemunho. Testemunhar das bênçãos, das maravilhas. Os salmistas nos incentivam demais a testemunhar daquilo que Deus faz em nossas vidas. Irmãos, Deus tem feito maravilhas. Nós somos muito pessimistas. Temos que ser muito mais otimistas, porque Deus tem feito maravilha na sua vida. Enumere aí quantas coisas Deus faz na sua vida, na minha e na sua. Então ela agora resolveu sair para testemunhar o que Deus havia feito.
Mas agora ela é capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o verso 25. E assim me fez o Senhor contemplando-me por anular o meu opróbrio ou a minha vergonha perante os homens. Está vendo? Era uma vergonha uma mulher não ter filho. Olha que coisa, ela resolve testemunhar. Era uma filha de sacerdote. Como é que ela ia explicar isso? Filha de sacerdote, esposa de sacerdote, anos e anos desejando uma cura, desejando ser mãe e nada. Zacarias certamente nem orava mais sobre isso. Ele já era idoso. Isabel nem pensar. Mas milagres do Senhor acontecem. Milagres acontecem até hoje, nós cremos nisso. Visitação do Senhor acontece. Capacitação do Espírito Santo, dado por Deus, para que nós prossigamos na nossa caminhada. Deus deixou as Escrituras sagradas para nos motivar na nossa caminhada cristã, para que lendo, e Lucas está escrevendo a Teófilo, um discípulo dele, dizendo, eu vou narrar para vocês as coisas que Deus faz. Porque Lucas estava convencido de que aquele grego romano seria impactado ainda muito mais com a história da nossa salvação. Olha que coisa! Ele tinha essa convicção disso, que o Teófilo seria impactado com as coisas que acontecem entre nós, que aconteceram e o que acontece. Lucas está disposto a narrar na ordem dos fatos. Depois de investigar, depois de ter ouvido testemunhas oculares, ele diz, eu preciso falar para você das coisas que acontecem e que aconteceram entre nós. Esses fatos, irmãos, nós precisamos lembrar até hoje e falar para nossos amigos, testemunhar para as pessoas aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então, coisas que acontecem entre nós. O que é que continua acontecendo conosco e entre nós? É que Deus ouve a nossa oração. Deus escuta as nossas orações. Aliás, o salmista diz que Deus fica esperando que nós oremos a Ele, pedimos a Ele. Então nós temos que gastar tempo com oração. Então o meu desafio aí, não desanime. Salvação do seu marido, não desanime. Salvação da sua esposa, não desista, uma palavra melhor. Salvação dos seus filhos, talvez um filho ou uma filha rebelde, não desista. Tem um pensamento que fala que Deus não nos deu filho para a perdição. Deus nos deu filho para a glória do Senhor. Salmo 127, 128. Então não desista. Deus ouve as nossas orações. Se precisar confessar o seu pecado, confesse-o. Mas entra na presença de Deus com convicção. Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e o será para todo sempre. Segunda lição que nós aprendemos aqui, não só que Deus ouve as nossas orações, mas que Ele pode nos usar como instrumento nas suas mãos. Maria e Isabel são instrumentos nas mãos de Deus para testemunhar. E outra coisa, Deus nos capacita com o Espírito Santo. Olha o que diz o verso, eu quero terminar, 41 e 42, ele diz assim, ela diz, olha lá, que Deus nos capacita. Então não se pode ser um instrumento na mão de Deus. Todos nós podemos. Todos não tem desculpa não. Olha o que diz no verso 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Ou seja, vou entender aqui. Ouvindo essa saudação de Maria, ela saudou quem? Isabel, a sua prima. Diz assim, a criança, quem é a criança ali? João Batista, lhe estremeceu no ventre. Olha, com a presença de Jesus. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. No bom sentido aqui, no sentido bíblico. E exclamou em alta voz. Está vendo que Deus capacitou ela a profetizar. A profetizar. Bendita és tu entre as mulheres. Falando para Maria. Bendito o fruto do teu ventre. Olha que maravilha. Então Deus ouve as nossas orações. Vamos deixar isso aqui bem claro. E não só ouve. Deus
nos usa como instrumento nas suas mãos. Você tem sido um instrumento usado nas mãos de Deus, você precisa orar para ser um instrumento na mão de Deus. E em terceiro lugar, Deus nos capacita com o seu Espírito Santo. Oh, irmãos e amada igreja, que conselhos, instruções maravilhosas nós aprendemos da palavra de Deus. Que possamos colocar em prática tudo isso que nós temos aprendido da santa palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia, Pai, que nesse dia que é o dia do Senhor, nós possamos estar com o nosso, não só hoje, não é? Mas todos os dias com o nosso coração voltado para o Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e o Senhor há de fazer. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado porque o Senhor nos usa como instrumento em tuas mãos. E obrigado, maravilhoso, saber que o Senhor nos capacita através do Espírito Santo. Paulo diz que ele não chama os capazes, não só chama os capazes, mas ele capacita aquele que ele chama. Obrigado, a Deus, pela tua palavra. Assim nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.